Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Rostan, eu sou acadêmico da medicina do segundo ano e faço parte da Liga de Emergência e Trauma da UFSPA. Se você não fez ainda o pré-teste, corre lá, faz o pré-teste e depois volta aqui que a gente vai dar continuidade na aula. Então, nosso tema de hoje é afogamento. Vamos começar com uma pequena introdução sobre o assunto, seguida da definição do que é um afogamento, depois quais são os sinais de afogamento, como realizar um resgate, como realizar os primeiros socorros e, mais importante de tudo, a prevenção. Primeiramente, é importante falar por que é importante o tema de afogamentos. Porque o nosso país, ele tem um grande recurso hídrico, o que faz com que afogamentos sejam muito presentes no nosso dia a dia. Vocês podem ver no mapa que o Brasil ele é cercado de água praticamente. E isso é o que causa 16 mortes por dia de afogamento. Importante lembrar da faixa etária mais atingida por esse incidente, certo? O principal são homens, adolescentes, de 15 a 19 anos. Esse é o principal, não quer dizer que seja o único. De todas as mortes de 1 a 9 anos, afogamentos compõem 52% do número total. Então você pode ver que é muito presente também nessa faixa etária dos mais novos. E de todas essas mortes por afogamento, boa parte delas acontece dentro da própria casa, em piscinas, banheiras ou até mesmo baldes. Por isso que é muito importante ter cuidado quando você tem uma criança pequena em casa, em qualquer tipo de corpo de água. É importante falar também que homens são 6,7 vezes mais suscetíveis a morrer de afogamento do que uma mulher. Então, enquanto morre uma mulher, morreria 6,7 homens. Falando agora sobre o que é afogamento. Então, afogamento é quando você ingere líquidos que vão parar no seu pulmão e esses líquidos impedem que o oxigênio que está no ar chegue no seu sangue. Ele impede que o pulmão absorva o oxigênio do ar e vá para o seu sangue, causando um quadro chamado hipóxia, quando tem pouco oxigênio dentro da corrente sanguínea. Hipo de pouco e óxia de oxigênio. Agora, é importante falar que afogamento tem diferentes causas. Tem o afogamento primário, que seria o afogamento propriamente dito, não tem uma causa maior por trás. Seria basicamente uma pessoa que está num oceano ou que está num rio e ela perde o controle da situação. Ela não consegue nadar por conta da correnteza, da profundidade. Mas também tem o afogamento secundário, que é quando uma causa maior levou ao afogamento. Pode ser síndrome de imersão, popularmente chamado choque térmico, ou hipotermia, ou alcoolização. Quais são os sinais de afogamento? Bom, é importante a gente reconhecer os sinais de afogamento para saber quando salvar uma pessoa ou não. Né? Primeiro, quando a pessoa ela começa a se afogar, ela vai passar por 3 estágios: angústia, pânico e submersão. Angústia é quando a pessoa começa a perder controle sobre a situação. Pânico é quando ela tenta, de toda forma possível, sair daquele local e ir para um local seguro. E a submersão é quando ela falha em manter o seu nariz e a sua boca acima do nível da água. Ela falha de respirar normalmente. Daí ela está se afogando. Mas como é que você vai fazer para identificar uma pessoa que está se afogando? Aquela cena que a gente vê muito em filme da pessoa se debatendo na água com os braços para cima, gritando, ela não é tão comum. Porque quando você está se afogando, você está sem estar recebendo oxigênio. Então você quer preservar o seu oxigênio. Então você não vai ficar gritando, entende? Você vai tentar preservar o seu oxigênio. O quadro mais clássico de um afogamento é a pessoa estar com seus braços abertos na lateral, horizontal, certo? E batendo ele de forma vigorosa sim, na lateral do corpo, tentando se manter para fora da água. Você vai ver que ela tem dificuldade de deixar a água abaixo do nariz e da boca. Ela está se debatendo e ela está com o rosto angustiado. Você vê ela nadando, sem sair do lugar. Esse é o principal sinal de afogamento. Braço na horizontal, nadando sem sair do lugar e angústia no rosto. Falando um pouco agora sobre resgate. Então, você encontrou uma pessoa se afogando. O que você faz? Você corre em direção ao mar como um grande herói e vai salvar aquela pessoa? Não. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque muito provavelmente você não está capacitado para fazer isso, certo? Então, antes de tudo, você vai ligar para uma ajuda especializada, SAMU ou bombeiros. Você vai ligar para a SAMU se a vítima está num local de fácil resgate. Por exemplo, se ela está só se afogando próximo à areia ou, próximo ao banco do rio. Mas, se a vítima está em um local de difícil acesso, como mar aberto,
ou entre formações rochosas, você vai chamar bombeiro, que são mais preparados para lidar com uma situação mais difícil como essa, certo? É importante lembrar que eles são muito mais capacitados para lidar com a situação do que você. Então, se possível, deixe eles lidarem com a situação, mas nem sempre isso é uma opção. Então, vamos falar um pouco sobre como é que você pode fazer o resgate se for necessário. Se você procurou na praia e não encontrou um guarda-vida, não encontrou uma pessoa mais capacitada de lidar com a situação, você vai primeiro fazer um resgate sem entrada na água. Se a vítima estiver consciente, você vai tentar gritar instruções para ela, caso ela esteja, né, ao seu alcance. Você vai tentar gritar instruções para ela tentar se autorresgatar. Ou você vai tentar jogar uma corda, uma boia, algum tipo de instrumento que ajude ela a voltar para uma área segura. Nem sempre isso está disponível, nem sempre você vai estar ao alcance de gritar para a vítima. Né? E também tem outra possibilidade, que é pior, que é da vítima estar inconsciente. Daí não adianta você gritar, vou te jogar uma boia, porque ela vai estar inconsciente. Você pode tentar fazer um resgate sem entrada na água com um barco, jet ski, uma lancha, mas não é uma coisa que normalmente está disponível. Só para os bombeiros. Daí então vamos falar um pouco sobre o resgate com a entrada na água. Lembrando, é muito importante primeiro tentar resgatar sem entrada na água, porque aquela pessoa está se afogando. E o seu preparo para lidar com aquela situação é muito pouco. Você pode chegar lá e a pessoa no desespero escalar em cima de você, te empurrar para baixo da água e você se afogar. Né? Vamos tentar primeiro sem entrada na água. Caso você não consiga e você acha que você está realmente preparado e capacitado e você consegue entrar na água, vamos fazer o resgate com a entrada na água. Se a vítima estiver consciente, você vai, antes de tudo, antes de entrar na água, tentar encontrar algum objeto que flutue, um objeto que boie. Pode ser uma boia, pode ser um pedaço de isopor, uma prancha, alguma coisa para te ajudar a trazer aquela pessoa de volta para o local seguro. Aí, ok, você encontrou então a boia e você vai nadar em direção àquela pessoa. Quando você estiver se aproximando dela, se ela estiver consciente, você vai tentar falar com ela, tá? Você vai tentar acalmar ela, porque ela está em pânico, ela está extremamente angustiada. Nesse pânico, ela pode te arrastar para baixo e você se afogar também, como eu falei anteriormente. Então, primeiro você vai tentar falar com essa vítima, tá? Se você conseguir um objeto flutuante, você vai entregar esse objeto flutuante para ela, para facilitar. Então, você vai passar o braço por baixo da axila da vítima e com o seu braço dominante, você vai estar nadando com o seu braço dominante e com as suas pernas, nadando enquanto a vítima se mantém para fora d'água com o auxílio da boia. Agora, é importante lembrar que essa pessoa se afogou, certo? Então, ela precisa respirar. Então, precisa deixar o nariz e a boca dela acima do nível da água. Tá? Então, tenta certificar que quando você está passando o braço por baixo dela e nadando, ela não está engolindo mais água. Mas tem outro cenário. E se você chegar lá e a vítima estiver inconsciente? Bom, se a vítima estiver inconsciente, você vai usar a boia de uma forma que você acha mais fácil para te auxiliar. De repente, você pode segurar a boia com o braço que você vai passar por baixo da vítima, né? E tentar colocar ela entre o braço e a vítima, de forma a te auxiliar. Mas é muito importante aqui você lembrar que, se ela está inconsciente, ela vai ter dificuldade de manter a boca e o nariz acima do nível da água. Então, cabe a você fazer isso. Com o braço que você passou por baixo do peito, por baixo das axilas dela, e está aqui, você vai usar essa mão para segurar o queixo dela para cima. Então, você vai estar com essa mão por baixo das axilas, segurando o rosto dela fora do nível da água, e com o seu outro braço e suas pernas nadando em direção ao local seguro. E você vai continuar assim até você chegar próximo à areia. De forma a manter essa vítima imobilizada e com a boca e o nariz para fora da água. Por que eu falei que é importante manter a vítima imobilizada? Sempre que você encontrar uma vítima de afogamento que está inconsciente, suponha que aquela vítima sofreu algum tipo de acidente na coluna, no pescoço, certo? Ou seja, ela pode ter ficado inconsciente em uma onda forte, que fez ela bater o pescoço em algum lugar, na areia, né, numa pedra. Então, é importante você tentar imobilizar, mantendo o nariz e a boca acima do nível da água, mas também certificando de que não vai ter maiores lesões, né, no pescoço da vítima. Quando você chega na beira da areia, se tiver mais pessoas com você, né, você vai tirar essa pessoa de dentro do mar
junto com essas outras pessoas. Você que estava segurando esse seu braço por baixo da axila, você vai usar o seu outro braço também por baixo da outra axila para poder puxar essa pessoa para fora da água, certo? Mas aqui, se a pessoa está inconsciente, lembra que uma mão estava segurando o queixo dela? A outra você vai usar para cruzar os braços dela e você vai segurar aqui nos punhos contra o peito, de forma a mobilizar os braços e com uma mão e o queixo, né, o pescoço com a outra mão. Deixar ela o mais mobilizada possível. Enquanto uma outra pessoa que estiver com você vai segurar pelas pernas e vai levar até a areia. Se não tiver outra pessoa, você vai arrastando de forma devagar e com muito cuidado, para não aumentar ou piorar uma lesão que aquela pessoa possa ter, certo? E essa é a melhor técnica de retirada de uma vítima inconsciente. A vítima consciente, ela vai, né, muito provavelmente, sair andando. Então, não precisa que tu, né, tipo, puxe ela para fora da água. Agora falando sobre primeiros socorros. O que você faz quando você chega na areia com a vítima? Primeiro de tudo, você vai fazer uma análise daquela pessoa. Se ela está responsiva, se ela está se mexendo. Se ela estiver se mexendo, estiver responsiva, você vai verificar se ela tem espuma branca na boca ou no nariz. Essa espuma é um indicativo de que ela ingeriu muito líquido, certo? E que tem muito líquido no pulmão dela. Você vai colocar ela em decúbito lateral direito, que é essa posição da imagem, e você vai aguardar a chegada de socorro. Por que decúbito lateral direito? E o que é o decúbito lateral direito? O decúbito lateral direito é a posição deitado no seu lado direito. Por que essa posição? Porque, anatomicamente falando, os nossos órgãos estão dispostos de uma forma que, quando você deita no lado direito, facilita que a vítima coloque para fora líquidos que estejam no pulmão dela, como água ou até mesmo vômito. Também impede que ela engase nesses líquidos se ela, por exemplo, vomitar ou se ela colocar para fora a água que ela engoliu, certo? Mas digamos que a vítima não estava com espuma branca na boca ou no nariz. Daí você vai liberar ela, mas você vai deixar a recomendação de que, se ela sentir algum tipo de desconforto respiratório, ela deve procurar ajuda médica. Porque muitas vezes a vítima tem água dentro do pulmão que no momento não causa nada, mas horas depois pode causar uma irritação que faz com que as vias aéreas dela, né, o caminho do ar, se feche, incha, né, ele vai inchar porque está irritado, vai se fechar por conta disso e ela pode acabar morrendo afogada horas depois do afogamento. Então, é importante que qualquer tipo de desconforto respiratório seja levado para um hospital. Bom, mas digamos que você chegou na areia, você fez a análise e a vítima não estava responsiva, ela não estava respirando. O que você vai fazer? Você vai tentar liberar a respiração dela. Como é que você vai fazer isso? Bom, é possível que tenha alguma coisa obstruindo, né, impedindo a passagem do ar dentro da garganta dela. Então a gente vai tentar algumas manobras que liberem a passagem do ar. Tem o chin lift, em que você bota a cabeça para trás e ergue o queixo, mas também tem o jaw thrust, em que você vai colocar o seu dedão no queixo da pessoa, as mãos aqui em cima, e você vai fazer esse movimento, em que você vai estar abrindo o maxilar da pessoa e colocando a cabeça lá para trás. Isso vai fazer com que também abra o caminho do ar. Aqui tem um exemplo do que pode ter acontecido. A pessoa inconsciente, ela pode perder o movimento da língua. Os músculos podem ficar relaxados e tapar a passagem do ar. Quando você faz essas manobras, você abre mais uma vez a passagem do ar. Mas digamos que você fez isso e a vítima não voltou. Daí o que você vai fazer? Bom, você vai fazer 5 ventilações. Vai respirar para a pessoa, né, fazer um boca a boca na pessoa 5 vezes. Daí você fez esse boca a boca e a pessoa voltou a respirar. Significa que ela estava numa parada respiratória. E aí você vai continuar fazendo 10 ventilações por minuto até chegar o socorro. E caso ela volte a respirar normalmente, você pode parar as ventilações e você coloca ela no decúbito lateral direito para esperar o socorro. Mas digamos que você fez essa ventilação e a vítima não voltou. O que você vai fazer? Bom, aí você vai passar para RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Vocês já tiveram essa aula e vocês provavelmente sabem bastante. Então, você vai realizar o RCP depois da ventilação. Mas aqui tem uma pequena ressalva. O RCP normal, a gente recomenda que você faça 30 compressões para 2 ventilações, 2 boca a boca. Só que no caso do afogamento, essa vítima ela ficou sem oxigênio por muito tempo. Então é muito importante que ela receba oxigênio.
Então você vai fazer o primeiro ciclo vai ser de 30 compressões com 2 ventilações, mas os ciclos que vierem depois vai ser 15 compressões e 2 ventilações. Então, 32 no primeiro e todos os outros 15 e 2. 15 compressões, 15 compressões, 2 ventilações. Certo? Agora vamos lá. Vamos fazer uma piada geral, só para tentar recapitular. Você chega na praia, você chega na areia, a vítima está deitada de costas. Ela está responsiva? Sim. Você encontra espuma na boca ou no nariz dela? Sim. Você vai colocar no decúbito lateral e vai esperar o socorro. Mas, digamos que ela não está com espuma na boca. Você vai liberar ela e vai falar para ela tomar cuidado com qualquer tipo de problema respiratório, procurar um médico. Mas digamos que você chegou na areia da praia e a vítima não estava responsiva. Você vai fazer as manobras para tentar abrir a via aérea da vítima, né? Tentar abrir a via de respiração da vítima, que é o chin lift, né? Erguer o queixo, ou o jaw thrust, que seria a tração da mandíbula, né? Daí, digamos que ela voltou a respirar, depois que você fez as manobras. Você vai olhar se tem espuma na boca ou no nariz. Daí a mesma coisa de antes. Se tiver, decúbito lateral. Se não tiver, pode dispensar ela, mas deixar, né, a diretriz de procurar um socorro caso tenha algum tipo de dificuldade respiratória. Mas vamos dizer que ela não voltou a respirar. Você vai fazer as 5 ventilações. Depois que você fez as 5 ventilações, ela voltou a respirar normal? Ela mostrou que ela conseguiu respirar? Sim, então ela estava em uma parada respiratória. Você vai agora realizar 10 vezes por minuto as ventilações até ela voltar a respirar sozinha. E quando ela voltar, você vai colocar ela na posição de segurança, decúbito lateral direito, e vai esperar chegar o socorro especializado. Agora, digamos que ela não voltou a respirar depois que você fez a ventilação. Então ela está em uma parada cardiorrespiratória. Quando é uma parada cardiorrespiratória, o mais recomendado é o RCP. Você vai realizar o RCP adaptado para afogamento. O que é isso? É em vez de fazer 32, 32, 32, fazer 32 e depois 15, 2, 15, 2, 15, 2. Lembrando, 15 compressões, 2 ventilações. Ventilação é boca a boca. Quando que você para o RCP? Bom, se a vítima voltar, né, a pessoa está acordada, você vai continuar fazendo RCP nela. Se chegar o socorro especializado também, porque lembra, eles são muito bem preparados para lidar com a situação do que você. Então, passa o caso para eles. Ou, se você cansar. Esse é meio polêmico, né? Porque vou deixar a pessoa morrer. Olha, se você estiver cansado, se você estiver completamente exausto, a sua compressão não vai ser nem um pouco eficaz. Então não tem por que você continuar fazendo ela. E aqui está o fluxograma completo. Agora, falando especificamente sobre você. E se você for a vítima. Bom, é muito importante lembrar que nunca deve se entrar em pânico. Se você entra em pânico, você perde o controle total sobre a situação. Né? E quando você não entra em pânico, você ainda tem um pouco de controle. O mais recomendado, se você estiver, por exemplo, no oceano ou no rio, é você deixar a correnteza te levar para um local que você consiga nadar. Porque, né, se for um caso de correnteza. Se for um caso de profundidade, é tentar chamar a atenção de algum socorro sem ficar exausto, né? Às vezes tentar boiar também ajuda, para quem sabe boiar, e tentar chamar socorro enquanto boia. Mas lembra, não entre em pânico, tá? Aqui eu tenho um caso, por exemplo, de corrente de retorno. O que é a corrente de retorno? Bom, você chega na praia e você vê onda em todos os locais. Mas daí você vê aquele pequeno espaço sem onda nenhuma. E você pensa, vou nadar ali. Não. Por que você não pode nadar ali? Porque esse pequeno espaço sem onda nenhuma é o espaço onde a água está voltando para o mar e onde a correnteza é mais forte, é a corrente de retorno. Você vai nadar ali e você é puxado com uma velocidade muito maior, uma força muito maior para o alto mar. Como é que você pode fazer para sair daqui? Bom, você vai deixar a correnteza te levar até um local onde a correnteza esteja mais fraca e você vai nadar de volta para a areia. Então tenta não te cansar. E no rio é bem similar. Você vai deixar a correnteza te levar, então ao invés de tentar nadar para a beira, direto, contra a correnteza, deixa ela te levar e vai nadando na diagonal, até eventualmente chegar na beira do rio. É mais recomendado do que você se desesperar ou ficar se debatendo contra a água, tentando chegar na beira do rio e te deixando exausto. E é sempre bom lembrar também que se você está sendo levado pela correnteza, é bom colocar o seu pé para frente, para caso você entre em choque com alguma coisa, você bater com o seu pé e não com a sua cabeça, que seria muito mais grave. Mas agora falando sobre a parte mais importante. Tudo que eu falei até agora não é tão importante quanto isso. Afogamento não é acidente, não acontece por acaso. Tem prevenção e essa é a melhor forma de tratamento.
Então, não precisa de resgate, não precisa de primeiros socorros, não precisa de definição, de introdução, nada, se você se prevenir. Lembra, afogamento não é acidente, porque acidente é uma coisa que não pode ser prevenido. Afogamento é um incidente, porque ele pode ser prevenido se você tomar cuidado. Falando especificamente sobre a prevenção, é importante sempre respeitar as regras do local. Se você chega numa praia que tem, né, regras dizendo que a correnteza é muito forte para você não passar de um determinado ponto, não passa de um determinado ponto. Porque você pode muito bem se afogar. Você pode muito bem estar colocando sua vida em risco. Então respeita sempre as regras do local. É importante respeitar e ter atenção aos próprios limites. Se você não é um bom nadador, não vai te aventurar num local muito fundo, numa correnteza muito forte. A tua vida vale mais do que, né, tentar ser aventureiro por um segundo. Então, tenha total noção do teu limite, do quanto tu consegue respirar, segurar a tua respiração, do quão bem tu consegue nadar, do quão alto tu é, no caso de profundidade, né? E é importante também cuidar as condições da água. Você pode ir na praia num dia, o mar estar super calmo. Você pode ir no dia seguinte e o mar estar extremamente, né, raivoso, com uma corrente muito forte. Então toma cuidado, né? Não ache que vai estar sempre igual. Então, toma cuidado com correnteza, com profundidade, tudo isso. Rios também, claro. Muito importante, eu falei lá no começo, que das mortes de 1 a 9 anos, 52% é por afogamento. Então, tenha sempre cuidado com criança perto de piscina, mas não só criança, idoso também. Todas as faixas etárias mais extremas que teriam dificuldade de lidar com as condições da água, crianças e idosos. Toma muito cuidado com eles próximos de grandes corpos de água, piscina, mar, praia, rio, cachoeira, lagoa. E por último, evitar o uso de substância intoxicante. Eu sei que é muito comum, mas não é certo. Porque a gente não deve estar com os nossos sensos, né, limitados numa situação dessas. É muito importante. Né? Eu tenho uma experiência, por exemplo, do meu irmão, que quando era muito pequeno, numa festa, num churrasco, caiu dentro de uma piscina. E foi uma reação muito rápida, muito instantânea, que ajudou que não tivesse nenhum tipo de sequela. Né? Então é importante ter muito cuidado com substância intoxicante. Eu sei que, né, é comum, mas não é certo. Tá bom? Então, aqui está a cadeia de sobreviventes do afogamento. É mais ou menos um geral. Mais importante, prevenção. Depois de prevenção, é reconhecer o afogamento e daí ligar para 192, que é a SAMU, ou para 193, que é os bombeiros. Depois disso, é tentar fornecer flutuação. Se você tiver algum tipo de boia, de suporte, para poder tirar aquela pessoa da água, se for seguro a você, certo? Então, nunca entre na água se não for seguro, porque você pode estar criando uma outra vítima. E por último, realizar os primeiros socorros e, claro, levar para o hospital se necessário. Essas foram as minhas referências bibliográficas. Aqui estão as referências das imagens. Eu queria agradecer a vocês por terem ficado até aqui assistindo a aula de afogamentos. Lembrar vocês de 3 coisas. Primeiro, que no final da aula vocês têm que fazer o pós-teste, para ver como é que foi o aprendizado de vocês. E também não esquecer do questionário de presença. Vocês precisam ter o questionário de presença completo para poder ganhar a certificação no final. Tem uma porcentagem de aula que pode faltar, e não é muito, então não falta. Além disso, tem o fórum, que vai ficar disponível, onde eu vou responder perguntas sobre afogamentos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado da aula, vocês podem postar no fórum, e vocês vão ter um tempo limite, e daí eu vou responder. E ajudar vocês com qualquer dúvida. E por último, eu queria lembrar vocês que a próxima aula é de intoxicações, vai ser uma aula muito boa, então não percam. E é isso, gente. Muito obrigado, e foi um prazer.